com muita honra, hoje, ministro essa pequena fala sobre a questão, o impacto do projeto de lei 757/2015 com relação a direitos da pessoa com deficiência. Eu gostaria, antes de tudo, agradecer ao Rodrigo pela confiança, a todos vocês pela atenção. Meu nome é Fernando Gaburri, eu sou pessoa com deficiência visual em grau de cegueira e aqui no meu computador tem um software que lê o que tem na tela e é a mesma coisa que está passando para vocês aí nos slides. Pois bem, a história da pessoa com deficiência ao longo da história, ao longo do tempo, até que cheguemos ao modelo social, passa pelo modelo médico, em que a deficiência é algo que está dentro da pessoa e a pessoa que deverá fazer esforço unilateral para que se adeque à sociedade, que nada precisaria fazer para receber essa pessoa. Em 1938, o MEC estabeleceu que apenas as pessoas que pudessem se matricular nas aulas de educação física poderiam cursar ensino secundário, o atual ensino médio. Isso porque a educação física prepararia a pessoa para o combate, a luta e a guerra por meio da ginástica, por meio dos jogos recreativos. Em 1950, o Conselho Nacional de Educação autorizou pela primeira vez que pessoas com deficiência visual se matriculassem no cursos superiores de filosofia. Em 2001, embora o tema não seja muito conhecido, pela primeira vez nós introduzimos no ordenamento jurídico brasileiro o modelo social pela Convenção da Guatemala esse ano de 2001 e depois o Estatuto da Pessoa com Deficiência, com base na Convenção, no seu artigo 2º, traz a pessoa com deficiência como aquela que tem impedimento de longo prazo, natureza física, mental, intelectual, sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade com igualdade de condições com as demais pessoas. Em termos de experiência pessoal, eu posso dizer que na minha avaliação médica, antes de ingressar nos quadros da Procuradoria-Geral do município, eu realmente senti essa dificuldade de convencer a junta médica de que eu era apto ao exercício do cargo que hoje eu ocupo, e me fizeram perguntas como é que você vai fazer para ir para a Procuradoria? Eu respondi, eu não faço a menor ideia onde eu vou morar, não faço a menor ideia onde é a Procuradoria. Perguntas como, você não pode fazer transplante de córnea? Eu disse, nesse laudo médico que está na sua mão, diz que o meu problema é na retina. Nós não temos processos em braille, mas os processos já estão sendo digitalizados. Enfim, depois de todos esses esforços, tive uma pessoa iluminada que estava naquela junta multidisciplinar, que é o nosso amigo Aldo Medeiros, que hoje não pôde estar aqui, e que juntamente com um dos médicos, disse, somos nós que deveremos dar as condições necessárias para que ele possa desenvolver as atividades dele. Num segundo momento, isso foi no ano de 2009, no ano de 2010, eu fiz a seleção para uma faculdade particular, passei em primeiro lugar nessa seleção e quando fui entregar meus exames médicos, o médico disse, agora só falta um laudo que ateste a sua incapacidade. Eu disse, doutor, se tem alguém incapaz aqui, é do segundo colocado para trás. Entre deficiência e capacidade civil. O artigo 84 do Estatuto diz: a pessoa com deficiência tem assegurado o direito de o exercício de sua capacidade legal em igualdade de condições com as demais pessoas. No artigo 6º, a deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa, inclusive e aí traz um rol de direitos da personalidade, que não se referem a direitos negociais propriamente, e o artigo 85 traz a curatela federada tão somente aos direitos de natureza patrimonial e negocial. O seu parágrafo 1º deixa claro que os direitos existenciais não estarão afetados pela curatela. A capacidade civil da pessoa com deficiência é um pressuposto para o processamento da tomada de decisão apoiada, e a Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência, seu artigo 12,
reconhecimento igual perante a lei, deixa claro em seu parágrafo 2º que os Estados-partes reconhecerão que as pessoas com deficiência gozam de capacidade legal e igualdade de condições com as demais pessoas em todos os aspectos da vida. E o terceiro, os Estados-partes tomarão medidas apropriadas para prover o acesso de pessoas com deficiência ao apoio que necessitarem no exercício da sua capacidade legal. O artigo 1783A, então, traz a tomada de decisão apoiada, internalizando este instrumento de direito internacional público para o direito civil, por meio do Estatuto, que acrescentou esse artigo 1783A ao Código Civil. E o que eu gostaria de ressaltar é que essas pessoas que apoiarão a pessoa com deficiência para a tomada de decisões na sua vida civil, fornecendo-lhe os elementos necessários para que possa exercer a sua capacidade. E este deve ser o ponto nodal, é que a tomada de decisão apoiada é um instrumento de promoção da autonomia e não de autolimitação da pessoa com deficiência. Tanto que o parágrafo 1º determina que apenas a pessoa com deficiência tem legitimidade para processar o pedido em jurisdição voluntária para a tomada de decisão apoiada. E o grande problema que me parece é o parágrafo 4º, que diz que a decisão tomada pela pessoa apoiada terá validade sem restrições, desde que esteja inserido nos limites do apoio acordado. E aqui eu pergunto, se a pessoa com deficiência, que é aquela que tem legitimidade para pedir a tomada de decisão apoiada, necessitou, ou pelo menos achou interessante pedir o apoiamento, se ela praticar esse ato, sentindo-se à vontade para praticá-lo, sem a participação dos apoiadores, esse ato será anulável? Me parece que está fortalecendo essa conclusão com o PL 757, que já passou pelo Senado e que também já está aprovado nas comissões da Câmara dos Deputados. O Código Civil italiano foi um dos primeiros que internalizou a tomada de decisão apoiada com base na Convenção e deixou claro em seu artigo 409 que os atos praticados pela pessoa com deficiência fora, sem o auxílio dos apoiadores, é anulável. Ele disse: efeitos da administração de apoio. O beneficiário conserva a capacidade de agir para todos os atos que não se acham sob a representação exclusiva ou assistência necessária do administrador de apoio. E no seu parágrafo seguinte, o beneficiário da administração de apoio pode, em todo caso, praticar os atos necessários a satisfazer as necessidades da própria vida cotidiana, ou seja, desde que não esteja definido no termo de apoio. O projeto de lei 757 de 2015 vai acrescentar o artigo 749A no Código de Processo Civil para instrumentalizar o rito da tomada de decisão apoiada. O parágrafo 2º diz que, juntamente com o pedido de tomada de decisão apoiada, a pessoa com deficiência e os apoiadores deverão apresentar termos que constem: 1. Os limites do apoio a ser oferecido, e 2. As hipóteses de participação obrigatória dos apoiadores para a validade do ato ou atos sucessivos. Ou seja, está claro que, uma vez que eu, no instrumento de promoção da pessoa com deficiência, peço a tomada de decisão apoiada, eu estou autolimitando a minha capacidade se este texto for aprovado. E, infelizmente, parece que está encaminhando para isso. O artigo 4º, que trata dos relativamente incapazes, tem o seu inciso 3º, que foi migrado do parágrafo do artigo 3º, que eram os absolutamente incapazes, para o artigo 4º. E então agora são relativamente incapazes aqueles que, por causa do transitório permanente, não puderem exprimir sua vontade. O parágrafo 2º, que vai ser acrescentado pelo PL, diz o seguinte: as pessoas com deficiência, inclusive mental, intelectual ou deficiência grave maior de 18 anos, têm assegurado o direito ao exercício da sua capacidade civil em igualdade de condições com as demais pessoas. E o inciso 3º vai dizer o seguinte: o acolhimento judicial do pedido de tomada de decisão apoiada pressupõe a vulnerabilidade da pessoa com deficiência mental, intelectual ou deficiência grave. Vejam, nós que tínhamos saído de uma dignidade e vulnerabilidade para uma dignidade e liberdade, parece que vamos retornar e talvez para um passo muito atrás do que estávamos no Código Civil de 2002. Pois bem, eu imagino a situação, se eu precisasse promover uma tomada de decisão apoiada para mim, e de repente precisasse realizar um contrato, qualquer que fosse, com base num termo de apoio. Eu não poderia realizar esse contrato sozinho,
porque eu não teria a capacidade civil para isso, segundo a inovação legislativa que se aproxima. Mas eu tenho capacidade civil para assinar um termo de ajustamento de conduta, representando o município do qual sou procurador, que vai vincular todos os municípios da minha cidade. Vejam que contrassenso eu não poder usar o meu patrimônio pessoal para o que eu bem entender e poder dispor, entre aspas, do direito de uma coletividade de pessoas, de mais de 1 milhão de pessoas. O artigo 171, com a nova redação que vai receber, vai dizer que, além dos casos de anulabilidade já previstos em lei, terceiro, por inobservância dos termos da tomada de decisão apoiada homologada. Então, está sendo deixado claro que a tomada de decisão apoiada, uma vez tomada, será um instrumento de autolimitação da pessoa e os atos por ela praticados serão anulados. Bom, 178. É de 4 anos o prazo de decadência para se pleitear a anulação do negócio jurídico contado, no caso de pessoas sujeitas a tomar de decisão apoiada, do dia que for homologado o término do termo de apoio. Agora, se a pessoa com deficiência pode o mais, que é simplesmente pedir a criação e extinção do termo de apoio, por que durante a sua vigência ela não pode exercer plenitude a sua capacidade civil? Vejam o parágrafo 9 na redação original, na redação atual do Código Civil, com base no Estatuto da Pessoa com Deficiência. A pessoa apoiada pode, a qualquer tempo, solicitar o termo de apoio firmado em tomada de decisão apoiada. Não basta que a pessoa queira, que ela poderá pedir a extinção desse termo de apoio. Bom, o nosso próximo slide, a respeito das conclusões, me traz uma reflexão. Nós temos na Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência uma palavra de ordem que diz: nada sem nós, nada sobre nós sem nós. Então, para qualquer tomada de decisão, seja ela administrativa, seja ela legislativa, é imperiosa a participação das pessoas com deficiência para que elas se pronunciem sobre o que é ou não melhor para elas. E não aquela situação paternalista que nós observamos até hoje, em que terceiros, imbuídos muitas vezes de boas intenções, decidem sobre coisas das quais não entendem. Uma frase que eu poderia utilizar como conclusão é: a adoção de instrumentos normativos que dizem respeito a direitos da pessoa com deficiência, sem sua oitiva, viola o artigo 4º, parágrafo 3º da Convenção e a autonomia da pessoa com deficiência, e é eivada de inconstitucionalidade formal por inobservância de pressupostos objetivos obrigatórios. E por que isso? Porque a Convenção está internalizada como emenda constitucional, integra o bloco da constitucionalidade e, por conta disso, qualquer projeto de lei ou emenda constitucional deverá observar este procedimento, que é a oitiva de pessoas com deficiência, seja diretamente, seja por meio de instituições que possam representá-las. E isso de uma maneira ativa. Não basta que o Congresso diga: as audiências públicas estão aqui à disposição, bastaria requerê-las. Não é assim, porque o texto da Convenção, do artigo 4º, diz: obrigações gerais, parágrafo 3º, na elaboração de implementação e legislação de políticas para aplicar a presente Convenção e outros processos de tomada de decisão relativos à pessoa com deficiência, os Estados-partes realizarão consultas estreitas e envolverão ativamente pessoas com deficiência, inclusive crianças com deficiência, por intermédio de suas organizações representativas. Então nós percebemos, pelo menos no andamento do PL 757, no Senado Federal, não há nenhum registro de que audiências públicas foram convocadas, que pessoas com deficiências múltiplas, as mais múltiplas deficiências, foram ouvidas, para que se pronuncie se isso que nos vem agora é bom ou se isso que nos vem agora é ruim. E a minha opinião pessoal é que isso vai limitar despropositadamente os direitos das pessoas com deficiência e talvez nos volte para um estágio anterior, que é o modelo médico. Ou seja, a pessoa, veja, segundo o PL,
a pessoa deverá ter deficiência grave, ou então a pessoa deverá ter uma deficiência intelectual ou mental. Não é qualquer deficiência mais que poderá utilizar-se da tomada de decisão apoiada. E isso é ruim, porque eu posso ser amigo do gerente do meu banco e me sentir à vontade para praticar um contrato na presença dele. Mas um banco diferente, que eu não conheço o gerente, eu posso sentir mais à vontade de estar acompanhado. E aí a lei vai dizer, você só pode praticar contrato bancário se tiver acompanhado, já que há um termo de apoio dizendo que você não consegue praticar este contrato sozinho. Agora, esse termo de acordo, eu posso revogá-lo a qualquer momento. E aí, sim, fazer esse contrato sozinho. Então, essa é uma crítica que parece que nos traz essa reflexão e nos mostra que há ainda algo muito a se pensar e que os direitos das pessoas com deficiência devem ser observados antes ouvindo essas pessoas, para que depois essas decisões sejam tomadas. E eu posso dizer a vocês, muitas vezes as pessoas não sabem o que é melhor para nós. Acham que sabem, mas não sabem o que é melhor para nós. Eu tenho 3 minutos. Eu gostaria, então, de encerrar agradecendo a todos vocês, agradecendo principalmente a família, que é a base da sociedade e é quem nos dá os maiores apoios. Eu gostaria de encerrar rapidamente dizendo que quando eu estudava por volta da 3ª série no estado do Mato Grosso, uma professora disse, eu não sei como o Fernando vai fazer na 5ª série, porque lá ninguém vai poder ler para ele. A minha professora disse, e a prova era no mimeógrafo naquela época. Eu falei, professora, a prova está clara, eu não estou conseguindo ler, né, porque ainda tinha uma percentagem pequena da visão. Ela disse, isso é raciocínio lógico, eu não posso ler para você. E eu deixava questões em branco, porque não tinha a compreensão dos meus professores. Graças a Deus, hoje nós estamos em um outro momento em que queremos ter essa consciência e muitas vezes não temos por falta de informação, mas sempre eu digo, o caminho da informação é o melhor caminho. As pessoas às vezes me perguntam, desculpa a pergunta, mas eu vou lhe perguntar, e faz a pergunta. Não precisa pedir desculpas, porque a informação é o caminho que nós devemos seguir e ouvir a pessoa com deficiência é a melhor coisa. Certa vez uma pessoa disse, eu tentei ajudar um cego a atravessar a rua. Quantos você conseguiu? 2, mas foi muito difícil. Por quê? Porque ele não queria atravessar a rua. Eu agradeço muito e sempre que encontrar uma pessoa com deficiência, primeiro, eu posso ajudar e segundo, de que forma? Isso basta para que nós possamos construir essa sociedade livre, justa e solidária preconizada pela nossa Constituição. Eu agradeço muito de coração pelo convite, pela atenção de todos vocês e espero, de alguma maneira, ter correspondido a essa responsabilidade imensa que Rodrigo colocou nas minhas costas, mas eu estou eternamente agradecido por essa oportunidade. Muito obrigado a todos.